Desde já, né, passo a oportunidade para a nossa predadora da noite, né? Gente, ela vai pregar, mas aí eu não sei se vai ser lapada ou se não vai ser lapada, porque assim, essa predadora, ela tem esses dois extremos, sabe? Porque tem gente aqui, a gente sabe, não, é só lapada. Tem gente aqui que você olha, é um pouco lapada, vixe. Então, olha aí. Tem gente que é naquela calmaria, mas ela não sabe escolher entre o 8 e o 80. E às vezes não é nem que ela saiba escolher, é porque depende do que Jesus mandar para ela, né? Mas enfim, desde já a palavra está com ela. Oi, meninas, Pai Senhor. Então, olha, eu pensava que tu tava usando preto. Olha, não foi combinado, viu? Mas olha, não sei. Eu não sei se essa palavra vai ser uma lapada ou não, mas eu tô sofrendo com ela, viu? Porque é uma coisa que eu tô vivendo. Então, vamos lá. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que eu só... Olha, para vocês verem, eu não lembro da última vez que eu preguei. Eu só lembro da última vez que eu cantei. E tá tudo certo. Deus, ele chama no momento... Ah, saudades também, Isa. Ele chama no momento adequado pra gente. E com certeza, essa palavra vai servir para vocês. Então, eu espero que vocês estejam aí com a Bíblia de vocês do ladinho. Nós vamos ler em Lucas, no capítulo 6, versículo 46. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Mandem um coraçãozinho aí se vocês já acharam. Aí a gente começa a leitura juntas. Já? Amém, então. Vou começar a leitura. O título da minha Bíblia é A Casa Construída sobre a Rocha. E eu acho que é uma passagem que todos vocês já devem ter lido alguma vez, ou então ministrado em cima dela. Começa assim. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu um ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Até aí, meninas. Bom, essa semana, não somente essa semana, acho que já tem umas 3 semanas que tem uma palavrinha que não tá saindo da minha cabeça de jeito nenhum, que é construção. E aí eu perguntando ao Senhor, qual é o motivo dessa palavra? Tá na minha cabeça. Até então eu não tinha recebido a oportunidade de pregar hoje. E eu fiquei com aquilo. Alguma coisa o Senhor tá ministrando na minha vida e Ele quer me mostrar alguma coisa. Desde o início do ano para cá, vem acontecendo muitas coisas que envolvem essa palavra para mim. E eu acredito que talvez vocês se identifiquem um pouco com isso. E aí, o tema que surgiu, depois que eu finalmente entendi do que se tratava, somos como uma casa construída sobre a rocha. Nós passamos por maturidade, fazemos escolhas, estamos em construção, mas a gente precisa estabelecer a nossa base. Nós precisamos saber onde estão os nossos alicerces. E aí eu quero que vocês imaginem comigo. Quando eu li essa palavra, eu não sei porquê. Aqui não fala nada sobre isso, mas eu imaginei uma casa de praia. Assim, só imaginem comigo aí. Não sei se vocês já foram, se vocês têm uma casa de praia, ou então se vocês já tiveram um sonho de morar perto do mar. Mas vamos lá. Você tem um sonho de construir uma casa na praia, porque você ama mar, você é apaixonada por mar.
E é uma coisa assim, cara, eu quero morar perto do mar, pegar aquele sol, passear na praia à noite. Só que é bem perto do mar, literalmente na areia. E você não tá nem aí, vou construir a minha casa, vou forjar ela lá, vou firmar os alicerces lá na areia e pronto. Realizei meu sonho, agora eu vou viver feliz. Só que aí o que você não pensou sobre isso, né? Eu até anotei algumas coisas. Existe malefícios de se morar perto do mar. Ou seja, existe... Não, calma, Eduarda, calma. Eu tô falando... Eu tô falando literalmente na areia, sabe? Literalmente na praia. Não perto do mar, assim, no sentido de cidade perto do mar, entendo comigo. Vão imaginando aí. Existe corrosão por maresia, existe umidade constante, vento forte e areia. Eu vendo, eu vendo casas perto do mar. Calma, gente, vamos imaginar aqui, por favor. E aí, a manutenção da casa, ela é mais frequente do que a sua presença lá. Então, você vai gastar mais do que você vai aproveitar lá na praia. Existe sal, né? Porque, afinal de contas, o mar é salgado, então vai ter sal na pele, sal no cabelo, sal assim, entrando junto com a maresia, o vento trazendo a areia, que também tem sal. Então, tudo isso vai entrando dentro da sua casa e vai, assim, varrendo. Você vai... Saudade da praia, exatamente. E barulho. Vai ter turista, vai ter movimento, vai ter vendedores, vai ter lojinhas, vai ter pessoas andando para cima e para baixo ali. Não vai ter sossego. Uma coisa é certa, não vai ter sossego. E o custo de vida mais alto. A gente gasta, afinal de contas, assim, para quem mora perto da praia, é uma casa de luxo, praticamente, né? A gente está ali perto da praia, mas é um luxo, tanto que algumas pessoas têm casa na praia, mas elas não moram lá, literalmente. Elas só ficam lá, passam um momento, passam umas férias e depois voltam para a cidade. Então é isso que acontece. Realizei meu sonho? Realizei, mas eu não pensei nas consequências que esse sonho teria, porque afinal de contas, eu coloquei o meu alicerce na areia. Eu coloquei o meu alicerce em algo que não era duradouro. Eu coloquei o meu alicerce no meu sonho, na minha vontade, naquilo que me dá prazer. E eu não pensei que eu teria consequências, que o meu sonho me deixaria triste, que o meu sonho, ele não foi aquilo que eu pensei, porque não foi o sonho que Deus sonhou para mim. Então, quando nós sonhamos sozinhos, o Senhor, ele deixa a gente fazer a nossa vontade. Ele permite, porque afinal de contas ele não vai te pegar pela mão e dizer, não, filha, você não vai fazer isso. Ele pode até te avisar, mas ele não vai te impedir de fazer a sua vontade. Ele vai deixar você ir, você aprender, você perceber que ele não estava ali com você e você vai voltar para ele. Tanto que nessa parte aqui, o versículo 47, que fala, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. Existe uma ação aqui que diz que nós vamos até o Senhor. Ele nos orienta, ele nos direciona, e ele dá a sabedoria para que nós possamos fazer aquilo que ele já designou para a gente. Eu não estou dizendo aqui que o Senhor ele vai frustrar os seus sonhos. Afinal de contas, o seu sonho, assim, era uma casa de praia. Não estou dizendo que você nunca vai ter uma casa de praia. Eu estou dizendo que o Senhor, ele quer que o seu alicerce esteja na rocha. Ele quer que o seu alicerce seja firme e seguro para que essas consequências de morar perto do mar não aconteçam com você. Então, eu fiz essa metáfora para que vocês possam entender mais sobre, assim, como é que funciona esse alicerce. Então, eu pesquisei também sobre alicerce, porque eu não entendo nada de construção civil, engenharia. Então, alicerce, ele é como se fosse uma base, uma fundação, uma estrutura de suporte, tanto física quanto figurada. Então, na construção civil, ele é uma base. Então, todo edifício, toda casa, ela tem uma base que sustenta.
E no sentido figurado, são conhecimentos, valores e princípios. É aquilo que te forja como pessoa. É aquilo que você vai aprendendo com a sua família, com as pessoas que construíram a educação que você tem hoje em dia e com os conhecimentos que você vai adquirindo em torno da sua vida, né? A gente nunca para, assim, a gente nunca deve estagnar em um só pensamento, em um só princípio e valor. A gente pode ampliar isso. Então, esses são os alicerces da sua vida. Então, quando a gente para pensar onde nós estamos forjados, a gente sempre tem que pensar, eu estou forjada na rocha, eu estou com Jesus. É Jesus que é a minha base, para que você não seja abalada por um vento, por uma tempestade, por alguma situação que aconteceu ali, circunstâncias, porque nem sempre a nossa vida vai ser boa o tempo todo, vai ser bênção o tempo todo. Vai vir tempestade, vai vir vento forte, vai vir um desespero, vai vir, Senhor, eu tô perdida. Senhor, parece que eu não saio do lugar. Parece que a minha vida estagnou. Parece que eu não tô conseguindo fazer nada. Eu tô rodando em círculos, eu não saio do lugar. Mas aí vem essa palavra de novo, construção. Você não tá parada, porque se você tivesse parada, você continuaria com a mesma idade, os mesmos pensamentos, as mesmas pessoas, a mesma fase da sua vida. Você evoluiu. Você só não consegue ver isso porque a gente fica ali muito focado no futuro, na próxima coisa que a gente tem que realizar. Ou então nas coisas que a gente não realizou ainda e a gente fica preso naquilo. E a gente sempre tem essa sensação, Senhor, eu estou parada. Minha vida parou. A vida do fulano continua, a vida da ciclana continua, mas a minha continua aqui. Mas nesse momento eu quero que você reflita sobre o que você vem construindo de lá para cá. Pare no presente. Eu quero que você pare no presente. Eu não quero que você pense no passado e nem no futuro. Eu quero que você pense aonde você... Um bichinho. Eu quero que você pense onde você está agora. E aí... situou onde você está agora. Estou no meu quarto, estou aqui com a minha família, o meu cachorro, estou aqui pregando no culto das pérolas. Aqui é o meu presente. Agora que você focou no seu presente, pense no passado. Você é a mesma pessoa que há 5 anos atrás? Claro que não. Você evoluiu, certo? Você construiu de lá para cá. Entendeu? E agora, daqui a 5 anos, será que você vai ser a mesma pessoa? Fazendo as mesmas coisas, vivendo do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos, com a mesma angústia, com a mesma felicidade, com a mesma tristeza? É claro que não. E é aí que a gente precisa parar para pensar, eu estou construindo algo duradouro, porque a minha base é Jesus, é a rocha. E é isso que eu queria que vocês parassem para pensar, porque às vezes a gente acha que não está acontecendo nada, que a vida dos outros está andando e que você continua no mesmo lugar. Parece que os anos passam e você não consegue fazer nada. Mas eu digo uma coisa para você, você está construindo. Só que uma construção, ela não acontece do dia para a noite. Ela não fica pronta em 3 dias, ela não fica pronta em 1 dia, ela não fica pronta em horas. Tem todo um período de tempo, porque o Senhor, ele planeja, né? Você apresenta os seus planos ao Senhor, ele planeja junto com você, ele sonha junto com você. Tá aí a importância da gente continuar firmado na rocha, porque a gente nunca vai estar sozinho, a nossa base vai ser o Senhor, para que a nossa casa seja construída de forma sólida e segura, para que não aconteça o que aconteceu aqui na palavra, que veio a tempestade, veio a corrente e derrubou, e arruinou aquela casa. Você vai conseguir construir a sua casa, você vai forjar os alicerces em Jesus, e você vai conseguir enxergar esse processo. O presente não é algo ruim. A gente não consegue definir assim o presente, porque ele está ali acontecendo. A gente sempre está ali focado. Eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência de sempre olhar para o futuro, como se eu nunca conseguisse aproveitar o meu presente. Eu sempre penso na próxima coisa que eu preciso fazer. E eu parei para pensar sobre isso porque o Senhor me chamou a atenção. Ele disse, por que você não volta de volta? Por que você não volta para o presente? Por que você não vive o presente?
Porque, afinal de contas, daqui a pouco esse presente vai ser o passado. E aí você vai se perguntar de novo o que você fez, o que aconteceu, por que você não realizou tal coisa, porque você está focada no futuro. Então, pessoas focadas no futuro, a gente praticamente está dizendo ao Senhor, eu não confio, eu não me sinto segura, eu vou fazer a minha vontade, eu vou realizar os meus sonhos, porque eu quero que isso aconteça de qualquer forma. A gente sempre está ali preocupado com tudo, ansioso por tudo, mas o Senhor, ele fala para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, porque o futuro pertence a Ele. Nós devemos focar no presente, o que eu posso fazer agora no presente. E eu digo que você pode fazer, você pode continuar construindo a sua casa, mesmo que seja aos poucos. Mas é essa a graça da constância. Às vezes a gente não consegue ficar 1 hora construindo. Às vezes a gente precisa parar e voltar de volta. Eu estou sendo muito redundante, peraí. A gente vai voltar, dar um intervalo e depois continuar aquilo da onde nós paramos. E assim sucessivamente todos os dias. Porque uma construção, ela é um trabalho constante até finalizar o prédio ou finalizar a casa. Então é por isso que eu sempre gosto de metáforas, né, de trabalhar com metáforas na pregação, porque me ajuda a entender melhor. Então, muitas vezes, essa construção, quando a gente está nesse processo, né, que eu já situei você do seu presente, você está construindo alguma coisa. Eu não sei aqui o que cada um almeja, e com certeza devem ser coisas parecidas ou então completamente diferentes daquilo que eu quero para mim. Mas eu já situei você da sua situação. Você não está atrasada e você não é que você não esteja fazendo nada. Você está construindo algo. Você está construindo junto com Jesus, porque o seu alicerce deve ser a rocha. E agora eu vou falar sobre esse processo. O processo de construir é uma coisa complicada. Porque se a gente for trazer para a nossa vida, a gente vai passar por estresse, por sofrimento, por desânimo. Você não vai querer fazer o que você tem que fazer no dia, a menos que seja obrigação, e normalmente é uma obrigação para pessoas aqui que trabalham. E a gente muitas vezes quer desistir. Eu vou desistir, vou largar. Sabe obra de prefeitura? Eu vou largar, desisto. Desculpa, gente, mas eu tinha que, assim, dar uma quebrada um pouco, porque o assunto é meio, assim, pesado para mim. Só que não, você não foi escolhido para ser obra de prefeitura. Você vai continuar ali, insistindo, porque, afinal de contas, o Senhor, ele entrega algo para você e ele não espera que você pare. Ele entregou algo para você, não sei o que é, mas ele entregou, ele disse aqui, ó, fulana, pérola, toma, isso daqui é o seu chamado. Isso daqui é o que eu designei para você. Essa é a sua missão. E é isso. Só você pode cumprir, só você pode terminar. E eu vou te dar tudo, eu vou te dar as ferramentas, eu vou te dar o alicerce, eu vou te dar o material, eu vou te dar os operários, eu vou encaminhar tudo, eu vou mandar arquiteto, eu vou fazer tudo, vou encaminhar tudo, eu só preciso que você termine de construir. E aí o Senhor, ele te deixa ali. Aí vem aquele momento, preciso ligar para o meu chefe, porque não está dando mais. Aí você vai, Senhor, por favor, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero largar, eu quero soltar, eu estou estressada, eu estou cansada, eu estou desanimada, eu estou frustrada, não está nada acontecendo, parece que essa construção não evolui. Mas está evoluindo, só não está evoluindo no tempo que você quer. Está evoluindo no tempo que o Senhor quer. Que afinal de contas, ele que é ele que fez o planejamento de tudo, certo? E você foi escolhido para construir e confiar nele. Então, vamos focar nisso, de que o processo ele nunca vai ser fácil. Vai existir momentos maravilhosos onde você vai dizer, cara, eu fui tão produtiva hoje, eu consegui fazer o que eu tinha para fazer, as coisas estão andando, eu estou conseguindo realizar as minhas coisas. E tá fluindo. Mas tem outros dias que você vai olhar assim para a parede e vai dizer, meu Deus, ainda tem tanta coisa para eu fazer.
ainda tem tanto tijolo, ainda tem tanto revestimento, tanta coisa para comprar, tanta coisa para investir. Mas é isso, essa é a graça do processo. O Senhor, ele está o tempo todo ali com a gente. Ele faz todo o planejamento. E a gente tem essa função de estar ali fazendo a vontade de Deus, porque a partir do momento que nós fizemos uma escolha, que é colocar Ele como único e verdadeiro Salvador da nossa vida e nossa prioridade, nós precisamos entender que nós não caminhamos sozinhos. E quando nós decidimos percorrer esse caminho sozinhas, tudo se torna mais difícil. Tudo fica mais complicado e tudo fica ainda mais pesado. Eu falei um dia, numa pregação na oração do meio-dia, que nós podemos sim escolher os pesos que nós devemos carregar. Só que isso exige maturidade. E às vezes a gente precisa lidar com ela. A maturidade na vida adulta, até conversei isso com algumas amigas, ela não é uma coisa legal. Não é a mesma coisa assim de quando alguém te fala na vida, na adolescência, nossa, você é tão madura para a sua idade. Aí você fica toda se achando assim, ai meu Deus, eu sou madura, sou uma quase adulta, e fica ali assim, vivendo naquela ilusão, assim, nossa, a pessoa assim, me admira porque eu sou muito madura. E quando você chega na vida adulta, você percebe que maturidade é lidar com escolhas difíceis. Maturidade é você dizer, eu não consigo viver esse sonho agora devido às circunstâncias que eu estou vivendo. Maturidade é você saber escolher os lugares que você vai frequentar, mesmo que você ame aquelas pessoas que estão ali. Mas se é o Senhor que manda, você vai fazer o quê? Você vai desobedecer? Claro que não, você vai obedecer. Se o Senhor ele fala para você ir, você vai, você não questiona, você vai. Isso é maturidade espiritual. Se o Senhor entregou uma missão para você, você vai soltar? Você vai dizer, não, Senhor, mande outra pessoa muito mais, assim, eloquente, que tem uma oratória muito melhor que a minha, uma pessoa muito mais capaz, que tem diploma, que consegue, que já fez todos os cursos de teologia, que consegue falar melhor do que eu. E aí o Senhor, ele assim, é como se fosse uma desonra ao rei que te incumbiu de uma missão onde ele enxergou capacidade em você, mas você não enxerga capacidade em você mesma, e isso te atrapalha. É esse tipo de pensamento que te atrapalha de viver plenamente esse processo de construção com o Senhor. É isso que te atrasa, é isso que te desmotiva, porque nem sempre a gente vai conseguir motivação. A nossa vida não tem que ser feita por motivação, não tem que ser feita por validação. Ela tem que ser feita por constância, por relacionamento, por escolhas que a gente não vai conseguir dizer assim, Senhor, essa escolha foi ótima. E aí você está completamente triste. Você sabe que foi a escolha certa, mas você está triste por saber que foi a escolha certa. Mas ela não foi a sua vontade, foi a vontade do Senhor. E isso é obediência. Então é por isso que eu selecionei essas palavras aqui, maturidade, escolhas, construção e base. Você precisa entender que esse processo de construção, ele vai exigir escolhas difíceis, ele vai exigir maturidade de você, porque agora, a partir do momento que você percebe que você não é madura, mas que você precisa ser madura por conta das circunstâncias, é duas vertentes totalmente diferentes. E saiba aonde você está firmado, porque quando nós estamos na rocha, nós estamos seguros, nós estamos construindo algo duradouro. Você não está atrasada, você está construindo algo duradouro. E algo duradouro exige paciência e tempo, que eu até anotei aqui para não esquecer, paciência e tempo, e isso vai exigir de você. E não pense que o Senhor, ele não está com você nesse momento, ele está com você, porque ele é quem construiu a sua base, ele quem fez todo o planejamento. E eu espero que essa palavra, ela tenha, assim, não tenha sido tão lapada assim como foi para mim, né? Quando a gente vive, a palavra é um pouco mais doída. Mas eu acredito que a gente fica, nós mulheres, né? A gente tem esse pensamento de que a gente sempre tem que estar ali produzindo alguma coisa, sempre tem que mostrar que está fazendo algo.
E às vezes a gente percebe que a nossa mente não para. A gente fica ali o tempo todo pensando no futuro. E a gente pensa nas coisas que tem que fazer. Ah, mas isso ainda não aconteceu comigo. Principalmente porque o tempo não para, né? Então, assim, eu tô com 22 agora, daqui a 5 anos eu vou estar com outra idade. Tem meninas aqui que são mais velhas que eu. Por acaso a sua vida vai parar quando você chegar em tal idade? Então, pra que ficar angustiada? Porque, eu ainda, assim, é só um exemplo, tá? Eu ainda não me casei, eu já tô chegando nos 28 anos. Eu ainda não tive filho, eu já tô chegando nos 40. Eu ainda não consegui entrar na faculdade, eu já tô chegando nos 35. Eu ainda não consegui sair da faculdade. E você tá com o quê? Com 21? Com 20? Gente, idade é só um número. O que é o tempo em relação àquilo que o Senhor tem para nós? Muitas vezes Ele quer trabalhar em você. Ele quer ver aonde você está firmado. Ele quer construir algo com você. Ele quer saber se você está pronto ou não para sustentar o que Ele tem para sua vida. E um prédio é grande, né? Um prédio, ele comporta muitas coisas. Mas será que você está pronto para sustentar isso? Entende? Não é sobre prédios, não é sobre casa. É sobre a nossa vida. É sobre aonde a nossa vida está firmada. E se ela está firmada em insegurança, em desânimo, em inconstância, em validação das outras pessoas, em cobrança, não. Vai desabar tudo, vai ruir tudo, e aí você vai ter que começar tudo de novo. Mas quando ela está firmada em Jesus, nos sonhos que o Senhor tem para nós, nas escolhas que o Senhor tem para nós, acabou. Teu prédio, assim, vai virar aqueles arranha-céus, sabe? Tá lá em cima, e não tem quem pare, entendeu? Paraense, olha, bem-vinda. Não acredito que tem mais uma paraense aqui. Ai, que legal. Mas aí, voltando, é sobre isso, gente, é sobre a nossa vida. Pare para pensar nas bases que você tem colocado na sua construção. E eu espero de verdade que o Senhor ele realize os sonhos que vocês têm. Todas aqui, algumas eu não conheço, outras eu conheço, mas aquelas que eu conheço, que eu sei que almejam alguma coisa, que nem sempre é aquilo que eu tô pensando, mas que elas estão ali no secreto, trabalhando, sofrendo, passando por perrengues. Mas eu espero de verdade que o Senhor ele realize os sonhos que vocês têm e faça ainda melhor. E que eles sejam duradouros, que eles não sejam aquela coisa momentânea, aquela felicidade momentânea de que eu realizei e acabou, partiu para outro sonho. Eu espero que eles sejam permanentes na vida de cada um de vocês. E que vocês se sintam seguras na presença do Senhor. Que vocês mesmo, não sei se existe alguém aqui que está passando por uma situação semelhante a essa, que a construção desabou e agora você está começando tudo de novo. Eu espero de verdade que você, através dessa palavra, pense sobre isso, que o Senhor venha a ser o teu alicerce. E eu agradeço a oportunidade. Foi uma honra pregar aqui de volta, porque eu realmente não sei quando foi a última vez que eu preguei. E eu agradeço muito a Claudiane que me chamou para para participar do culto de hoje pregando. E eu agradeço a todas vocês por nós estarmos aqui falando da palavra do Senhor. Amém. Amém, Bel. Muito obrigada por essa palavra maravilhosa. Eu ainda não sei discernir se foi lapado, se não foi, porque fiquei naquele meio assim. Enquanto eu vou falar hoje primeiro, gente. Porque eu começo a perguntar, ninguém quer falar. Aí pronto. Eita, olha, esse livro é maravilhoso. Mas enfim, enquanto a Bel estava falando, né, eu lembrei daquele versículo, Mateus 6:34, que fala: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. E tudo que a Bel falou, realmente, assim, tem base bíblica, principalmente sobre esse versículo, né? Porque a gente se preocupa tanto com o futuro que esquece de viver o hoje. Eu já fui assim, não vou dizer que mudei 100%, mas eu acho que
eu mudei assim meus pensamentos de pensar apenas no futuro, porque eu me preocupava tanto com o futuro, sendo que para viver o futuro a gente tem que viver o presente. Para chegar no futuro onde a gente quer, a gente tem que passar pelas coisas do presente, que são extremamente importantes. E o Senhor, ele foi tratando isso em mim, ainda está tratando, porque como a gente é carne, né, é sempre uma construção, né, diária sobre isso. Então, às vezes as pessoas vêm falar comigo, mas eu não sei o que é que vai acontecer. Gente, não importa o que é que vai acontecer amanhã. O Senhor fala, olha, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mas quem está cuidando do dia de amanhã é o Senhor. Então, se Ele nos deu o presente, se Ele não permitiu que fôssemos videntes para saber o que vai acontecer amanhã, é porque Ele sabe o quanto é importante a gente viver o hoje. O quanto a gente viver aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Sabe como a Bel falou, não adianta fugir, gente. Quando o Senhor escolhe, está escolhido. Eu acho que a Bel passou a semana inteira aqui comigo nos cultos que eu estava indo, porque foi basicamente só a confirmação das palavras, e era ela falando, aí eu... Nossa, como assim? A Bel lá no Pará, eu aqui em Pernambuco. E tipo assim, eu senti bastante o Senhor falando comigo, porque recentemente eu recebi uma oportunidade na igreja, e eu falei sobre quem? Sobre Jeremias. Jeremias chega para o Senhor e fala, Senhor, eu não sei falar porque eu sou como uma criança. Aí Jesus fala o quê? Não diga que eu sou uma criança, porque aonde eu te mandar irás, e tudo quanto eu te falar dirás. Então o Senhor só mandou ir. Vai, assim como ele fez com Abraão. Eu vou falando aqui, eu vou lembrando de tudo que aconteceu dessa semana, porque o Senhor também falou sobre Abraão. O Senhor Jesus falou assim, Deus falou assim para Abraão, olha Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Abraão fez assim, beleza chefe, tô indo. Abraão não sabia para onde ele ia, não fazia o menor sentido para onde ele estava indo, o que é que ele ia ver. Ele não sabia nem se ia ter terra, se ter chão, ele só foi. Ele não questionou a Deus. E é difícil a gente não questionar a Deus, né? Eu falo que até hoje eu questiono a Jesus sobre algumas coisas, mas o que ele tem me falado recentemente, olha, do jeito que eu fizer, vai acontecer. E não adianta ficar aqui, que não sei o que lá. Não. Se eu tô mandando você ir, você tem que ir. Se é para você ficar, é para você ficar e acabou-se. Porque quando o Senhor fala, ele se responsabiliza. A Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando o Senhor, ele promete algo a gente, ele vai cumprir. Mas ele vai cumprir também se a gente der lugar para que ele possa cumprir. É como a Abel falou, a gente precisa todos os dias construir a nossa casa na rocha que é o Senhor. A gente precisa estar ali, dando base à nossa casa. Como a gente pode fazer isso? Leitura da palavra, oração, fazer o que o Senhor manda. É fácil? Não é fácil. Mas quando o Senhor diz assim, olha, vai, acabou-se. Ou se não, vai caminhando que eu vou colocando o caminho. Vai caminhando aí, Senhor, e eu vou dando a direção. E acabou-se. Pode falar, Jéssica. Gente, se você ouvir minha voz, vai ver que eu tava chorando, né? Só que antes do culto começar, eu já estava chorando. Porque, cara, olha, o relógio de Deus, gente, vocês têm que entender o negócio, ele é perfeito. E eu posso ter uma licença para testemunhar uma coisa que eu acabei de fazer agora. Eu não sei quem estava aqui no culto, que faz um tempo já, que eu testemunhei sobre a questão da minha viagem, né? Que deu tudo errado. E o que aconteceu? Ano passado, né? Eu tenho um livro para lançar e eu programei uma viagem em cima do lançamento desse livro, porque uma coisa está vinculada à outra, né? Uma viagem para Paris. E aí o que acontece, né?
no meio dessa organização, o Senhor foi, botou a mão e desorganizou. Porque ao mesmo tempo que eu estava me preparando para isso, o Senhor, Ele me abençoou com a minha mudança de profissão, que eu orava pelo menos 9 anos. Então, tudo aconteceu de uma vez, né? E acabou que eu mudei de profissão ali faltando uns 3 meses para minha viagem, que seria em setembro do ano passado, e eu ia fazer com as minhas amigas e tudo bem, e tudo tranquilo. Quando foi ali para meados de julho, o Senhor começou a falar que Ele ia fazer uma limpa na minha vida. Ele ia fazer uma limpa nas minhas mesas, nos meus círculos sociais. Eu já fiquei questionando, meu Deus, quem, né? Que eu já tenho pouquíssimos amigos assim, sou uma pessoa muito de pouco amigo e tal. E ele dizendo que ia fazer a limpa, e nisso eu desesperada, porque hoje eu trabalho com vendas, é uma venda muito boa, que é venda de imóveis, inclusive vendo imóveis na praia, para quem quiser comprar. Eu tenho que jogar o meu peixe aqui, galera, de comissão. E aí o que aconteceu, né? Eu não produzi nada nos primeiros meses que eu entrei. E aí teve um dia que estava tendo uma conferência de jovens na minha igreja, e uma adolescente, gente, e estava tendo lá um momento de oração, e uma adolescente chegou em mim, usada pelo Espírito Santo, falou assim: eu tenho visto, porque eu chorava muito. Gente, foi o pior período pra mim no mercado imobiliário, porque eu chorava toda noite, porque eu tava desesperada, porque tinha essa viagem, porque tinha não sei o quê, e são euros, galera, euro é caro. Eu me perdi, chique, mas quando você cria uma expectativa, acaba que você fica frustrado, né, com relação a ela. E essa menina falando que o Senhor via o meu choro pelas madrugadas, Ele via o tanto que eu estava me esforçando, Ele via o meu trabalho, mas que aquele não era o tempo, que não era no meu tempo, era no tempo dele. Não era no meu tempo, era no tempo dele. Quando foi no começo de agosto, né, eu desisti, entreguei para Cristo. O meu aniversário aqui eu passei bem só e bem triste, porque era para eu estar lá no dia do meu aniversário, né? E enfim, acompanhei elas só pelo Instagram e tal, do meu aniversário. Fizeram uma chamada de vídeo, eu tive que pagar uma taxa extra para remarcar minha viagem para 2026 e tudo mais, beleza, ok. Quando foi... E era uma coisa que estava no meu sonho, gente, desde a minha adolescência. Paris sempre esteve assim nos meus olhos, aquela torre, meu Deus. No dia que eu vi ela pessoalmente, acho que eu caí dormindo no chão. Mas enfim, um mês depois, gente, eu nem cheguei a ver elas pós-viagem. Tudo ruiu. As 3 saíram do meu ciclo social. Eu fui acusada de golpe dentro da minha profissão. Inclusive, quando eu estava em Belém, eu contei essa história para a Bel. Gente, foi assim, caótico. Foi caótico, eu sofri uma injustiça muito grande. Ali eu entendi, né? Ali uns 2 meses depois, o que o senhor estava falando. E depois foi que eu fui entender o porquê que ele me protegeu de ir. Porque imagina, eu indo fazer uma viagem internacional com 3 pessoas que no mês seguinte nem ia estar mais na minha vida. Ia ser caótico, né? E aí, beleza. Segui em frente, comecei a bater resultados que eu não batia antes. Inclusive, no mês passado, eu bati o maior resultado eu bati meu próprio recorde, né? E aí eu fui caminhando, até mesmo o lançamento do meu livro, o Senhor, ele foi alinhando com a viagem, sabe? Inclusive, minhas metas estão aqui. Gostaria de aproveitar também para jogar meu segundo peixe. Estou aguardando o retorno dos capítulos que joguei lá. Obrigada. Tá vendo? Deus me dá corda, não posso fazer nada, gente. E aí, o que aconteceu? Olha, ai, guarda essas comidas aí, ó. E aí, o que aconteceu, gente? Hoje eu estou chorando muito mesmo, porque ai, eu vou chorar de novo. Abraço, amiga, abraço. Eu acabei de fazer
Eu acabei de fazer um Pix do meu ingresso da Disney de Paris e é meu sonho de ir. Meu Deus, menino velho. E eu vou daqui a 50 dias pra lá, então tá bem aí. E Quero assim, presente. gente, o que eu queria falar pra vocês é que assim, Deus ele sabe exatamente o que ele tá fazendo quando ele tira alguém da vida de vocês. Ele sabe exatamente o que ele tá fazendo quando ele diz não pra você naquele momento. Porque eu até postei aqui no grupo da empresa que com 15 anos de idade eu pedi pra minha mãe uma viagem pra Disney porque eu não fazia ideia de quanto custava pra Disney, né? Porque o meu sonho era uma festa de 15 anos, mas ela não tinha dinheiro pra pagar. E aí eu pedi a viagem e ela falou, minha filha, você tá louca, se brincar mais caro do que uma festa de 15 anos, né? No final de tudo, no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um bolo de padaria. E hoje, com 29 anos, muito mais madura para entender muitas coisas, o Senhor está realizando esse sonho da minha vida. Então, assim, gente, sonhe, entregue os sonhos de vocês na mão de Deus. Porque Ele sabe o tempo certo e a maneira certa de fazer cada coisa. E a minha oração hoje é para que vocês entendam o não dele. E entreguem quando ele disser não, em vez de ficar agarrado aos seus próprios planos, porque ele tem coisas maiores para vocês e muito melhores para vocês. Era isso. Obrigada pela oportunidade. Ai, amiga, que bênção, graças a Deus, eu fico muito feliz por você. E o que eu acho interessante é que, tipo assim, o não de Deus também é uma base que a gente pode utilizar na construção do nosso alicerce, né? Porque o não de Deus é uma bênção para nossas vidas. Se o Senhor diz não, logo Ele que conhece ao amanhã, faz toda a diferença, né? E quando Ele diz que vai tirar alguém do nosso meio, do nosso ciclo social, é porque realmente são pessoas que, tipo assim, vão atrapalhar os planos de Deus para nossas vidas. Por exemplo, a Jéssica, ela tinha uma viagem, a gente tava quase louca lá no grupo, né? Tipo assim, vai acontecer e não sei o que. Aí do nada, tipo, não vou conseguir. A gente ficou triste junto com ela, mas ela vai lembrar, porque em todos os momentos a gente falou assim, amiga, não se preocupa, porque a gente sabe que se isso aconteceu é porque foi permissão do Senhor, né? A gente sabe que o Senhor tem preparado algo melhor para você. Aí quando foi depois, ela disse, amigas, vou viajar novamente. Aí agora ela vem, né, falando que acabou de fazer o Pix para pagar o ingresso, né, lá da Disney. Quem sabe se ela fosse com as amigas dela, ou aquelas que se diziam ser as amigas delas, ela falou assim, amiga, deixa para outro dia, em outra oportunidade a gente vai. Mas quando o Senhor faz, minha gente, o Senhor, Ele faz bem feito. Por isso que é importante a gente ter uma base, a gente ter um alicerce no Senhor, para a gente entender que a gente pode não entender agora, mas o Senhor, Ele vai fazer com que a gente entenda amanhã. Eu e as meninas, a gente teve uma conversa, foi no grupo, rapaz, das meninas da liderança, foi em outro grupo que a gente tem, de uma amiga da gente, que tipo assim, tava triste porque algo tinha acontecido. E a gente falou assim, amiga, não fica triste não, o Senhor vai fazer. E quando foi depois, ela voltou, como se nada tivesse acontecido, que o que ela tinha pensado para ela era aqui. Mas aí o Senhor fez uma remodelação completamente na vida dela. Eu não vou falar, porque eu acho que depois ela vai aparecer aqui, né, para agradecer, quando acontecer. E o que ela pensava nisso aqui, o Senhor fez isso aqui. Enquanto ela pensava que ia cumprir apenas um dos sonhos dela, o Senhor está cada dia mais aumentando para, em uma coisa só, cumprir 4 coisas que ela pedia ao Senhor. Saiu de 1 para 4. Entendeu? Então, quando a gente realmente começa a entender a importância da gente ter um alicerce no Senhor, em construir nosso alicerce na rocha, que é o Senhor, minha gente, olha, as coisas completamente mudam. Cleudiane tá aí de prova, minha gente. Cleudiane tá aí de prova. Que vez ou outra ela chega pra conversar, fala assim, amiga, olha, só confia. A gente serve a um Deus que é dono do ouro e da prata. A gente serve a um Deus que tem pensamentos melhores do que os nossos.
Então a gente pode pensar, a gente pode, Senhor, o Senhor permite que a gente sonhe, né? E se Ele fala assim, olha, sonha, pede mesmo. Quando a gente pede, quando a gente sonha para o Senhor, Ele cumpre, porque Ele conhece o nosso coração, quando realmente está de acordo com a vontade dEle, né? Porque venhamos e convenhamos, né? Vale ressaltar, mas tá bom. Vou parar de falar, que vocês sabem, né? Que quando eu começo a falar, eu não paro mais. Mas por conta da hora, alguma menina gostaria de louvar? Por favor. Alguma das meninas gostaria de louvar algum hino que sentiu aí no seu coração? Eu nunca pergunto, né? Geralmente eu só dou alguma oportunidade a alguma das meninas, mas alguma das meninas quer louvar. Mandaram vai Fernanda ali no chat, né? Não sei. Ela pegou o celular, né, gente? Então acho que ela vai pela cara dela, né, Fernanda? Eu ia mandar também, pronto, acabou-se. É Fernanda, não tem outra não. Fernanda não tem. Vocês gostam de ensino? Tive até que desligar o computador aqui, a pessoa muito. Então, enquanto vocês estavam falando, veio um hino na minha cabeça, né? Não sei cantar muito bem não, mas não lembro. Esqueci de dar a paz, Jesus. Paz, gente. Amém. Ai, Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno, falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito,
sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Amém. Olha aí, tá vendo como Deus é maravilhoso? Preparou o hino totalmente para se encaixar com tudo que foi falado aqui. Amém? Obrigada, Fernanda. Obrigada também a todas as meninas, né, que chegaram aqui. Infelizmente, estamos chegando ao final do culto, mas obrigada, Fernanda e Maia, por louvar.